Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Saquarema. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui uma aula aí abordando conhecimentos gerais da cidade de Saquarema, conteúdo aí que vai ser pedido na sua prova, né? Organizada pela IBAN agora em 2022, tá bom? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que é que a gente vai ter na nossa aula. A gente vai falar aqui da segunda parte do século XX, a questão do desenvolvimento de Saquarema. Lembrando que essa é a nossa quinta aula. Nós já temos 4 aulas aqui no canal que a gente já falou bastante coisas aí sobre a história de Saquarema, né? Então agora a gente vai trazer um pouquinho aí sobre Saquarema nessa segunda metade do século XX. E vamos falar também aí, ó, de grandes personalidades que viveram em Saquarema durante o século XIX e XX e, assim, um pouquinho do XXI, né? Porque alguns chegaram ao século XXI. Né? Vamos falar do Barão de Saquarema, do José Bandeira, do Alberto de Oliveira, do Francisco de Oliveira Viana, do Valmir Ayala, né? Do Serguei, né? Grandes personalidades que podem, né, vir aí uma questão na sua prova sobre qualquer uma delas, porque a banca incluiu, né, um pouquinho sobre eles lá na documentação disponibilizada para estudo do seu concurso, tá bom? Então, mas antes de eu adiantar na aula, né, como de praxe, eu tenho que mostrar para vocês os nossos materiais, tá? Os materiais que nós preparamos de questões comentadas em PDF para você treinar para sua prova, tá? Ó, expressoconcurso.com.br, clique aqui, ó. Vai abrir para você uma página onde você vai ter acesso aí a todos os conteúdos que nós estamos disponibilizando de questões comentadas em PDF, tanto da parte de conhecimentos gerais, tá? Essa aula que eu estou dando tem 102 questões comentadas lá para você, já totalmente atualizada, com questões atualizadas de acordo com o documento da IBAN, tá? 100% atualizada. Tem aí lei orgânica, 90 questões comentadas, tá? Totalmente atualizada, inclusive quem comprou antes, né? Antes do edital, nós enviamos a atualização por e-mail. Olha lá o seu e-mail, a gente enviou a parte da atualização toda por e-mail para vocês. Esse é o nosso compromisso, né, de estar ofertando a vocês um material atualizado, um material sempre antenado com o que a banca de fato vai pedir, tá? Tem aí a parte de legislação educacional. Se você quiser dar uma olhadinha, ó, tem um curso de redação aqui, ó, tá um preço super em conta, um curso rápido, que não vai te ocupar muito tempo de estudo, e para você poder fazer o curso, treinar bastante redação para arrebentar na redação da tua prova, tá? Vai ter redação, tá, gente? Fica ligado. Tem aí a parte específica de magistério, história, filosofia, geografia, ciência, educação infantil, tá bom? Então dá uma olhada aí com carinho na nossa página dedicada ao concurso de Saquarema. Todo esse material é antenado com o seu edital, tá? Essa é a nossa garantia de qualidade do que nós estamos ofertando. É tudo antenado com o seu edital. Não é à toa que agora em Petrópolis, né, foram centenas de depoimentos de alunos que estudaram com o nosso material e falaram: professores, caiu questão idêntica, caiu questão igual à prova, né? Tipo assim, coisas... Tava tudo lá, né? Então, assim, isso é muito gratificante, isso é muito legal, e você tem essa garantia, né, de tudo que a gente está colocando aqui ser realmente conteúdo da sua prova. Você pode clicar em download para ver um pedacinho do material, se você quiser dar aquela espiada, né, para poder dar aquela provinha para ver se o material vai te servir bem, tá? Clica aqui, ó, se você quiser adquirir, você vai para a plataforma da Eduz, onde você vai estar aí cadastrando, né, as informações, fez o pagamento, confirmou o pagamento, você vai receber esse material no seu e-mail, tá bom? Então, pessoal, dado o recadinho, vamos voltar para a nossa aula, vamos começar a nossa aula, né? Vamos falar aí da segunda parte do século XX. A gente já falou da primeira parte do século XX na última aula, né, sobre os transportes, sobre a usina, sobre a criação de distrito, né, Palmital, Mato Grosso, aí Palmital vira Abacaxá, aí Mato Grosso vira Marangá e depois vira Sampaio Corrêa. Então tudo isso foi colocado na nossa última aula, e agora a gente vai trazer um pouquinho desse final do século XX e depois a gente já vai emendar para falar aí das grandes personalidades, né, que circularam por Saquarema no século XIX, XX e pedacinho do XXI, que alguns chegaram lá, tá? Vamos lá, segunda parte do século XX, vamos falar sobre esse desenvolvimento de Saquarema, principalmente na questão do veraneio, tá? O que é o veraneio?
são aquelas cidades, principalmente cidades de região de praia, tá? Que durante o verão bombam, né? São regiões onde as pessoas costumam viajar para passar férias, para passar o verão. Muitas pessoas, por exemplo, aqui do Rio, têm casa em Saquarema, né? Não sei se você está me assistindo, já passou um final de semana, umas férias, né? Um feriado em Saquarema. Mas muitos têm casas lá. Tem casa cá, tem a casa aqui no Rio, né? E tem casa em Saquarema, para onde vai sempre nas férias, vai sempre nos feriados, nos verões, costumam ir com muita frequência, para poder usufruir das praias, usufruir, né, de toda aquela beleza natural que Saquarema possui, tá? Então isso é ser uma região de veraneio, é ser uma região que bomba no verão, uma região de férias, de passeio, tá? Que vai ter no turismo, né, o seu grande ponto forte de economia, tá? Isso vai acontecer com Saquarema a partir da segunda metade do século XX. Na primeira metade, não. Na primeira metade, Saquarema era basicamente um município agropesqueiro e um centro religioso de romarias. O que é isso? Espera que já deu bomba aqui. O que é isso, professora? Que palavrões são esses, né? Até 1955, por exemplo, o ponto forte de Saquarema era a agricultura, tá? A gente vai ver que tinha lá a usina, né, Santa Luzia, que produzia cana, que fazia os derivados da cana. Nós tínhamos lá produção de café e outras produções econômicas, tá? Na agricultura, então é agro, tá? Tínhamos a questão pesqueira, a pesca muito forte, tá? Produzindo aí muitas riquezas na economia da região. E era um centro religioso de romarias. O que é isso? Saquarema é um local que tem uma história muito religiosa, tá? Muito forte a religiosidade católica em Saquarema. A gente vai entrar futuramente aí numa aula sobre as grandes festas típicas, os eventos da região, e a maioria é religioso, tá? É Círio de Nazaré, a festa do Divino Espírito Santo, enfim. Então essas festividades que existem desde lá do século XVII, do século XVIII, né? Essas festividades sempre atraíram pessoas para Saquarema em determinados momentos, né? Para esses cultos, para esses movimentos religiosos. Então Saquarema, ela tinha essa característica, só que em 1955 ela vai dar um passo, tá? Para passar a ser um local de veraneio, para explorar esse potencial turístico de verão que a região tem. A partir de 1955, a prefeitura de Saquarema, né, o prefeito, a administração, passa a investir nessa vocação turística, passa a transformar Saquarema no local de verão, né, no local que vai se potencializar economicamente nas estações mais quentes do ano, tá? O que ele vai fazer? Vai ter a doação de terras para veranistas da classe média, no caso do Rio de Janeiro, tá? O que é isso? Eles vão doar lotes, tá? Eles vão doar terrenos para, principalmente, pessoas que são da classe média alta e baixa, tá? Tem a classe média alta e tem a classe média baixa, né? Tem a classe média alta, classe média baixa. Então, esse pessoal que transita nessa classe média do Rio de Janeiro vai ter ofertada pela prefeitura de Saquarema um terreno, vão ganhar um terreno. Olha que legal, gente. Já pensou? Hoje em dia, né? É difícil, né? Hoje em dia não acontece mais isso, mas naquela época acontecia, tá? Então, em 1955, o prefeito falou, olha, quem quiser construir uma casa aqui em Saquarema, eu estou dando um pedaço de terra. Então, muitas pessoas vão construir a sua segunda residência em Saquarema. Aquilo que eu falei, tem uma casa aqui no Rio, constrói uma casa em Saquarema, para poder ficar lá, né, nas férias, nos verões, nos feriados, nos finais de semana, tá bom? E aí isso vai trazer, é claro, o desenvolvimento urbano da região. O que é o desenvolvimento urbano? Né? A pavimentação, a circulação de pessoas que vai trazer asfalto, vai trazer circulação de veículos, né? A construção de prédios, de comércios, tá? Vai fazer com que Saquarema comece a ficar ainda mais urbanizada, tá bom? Na década de 70 e 80, né? O veraneio torna-se a maior fonte de arrecadação dos municípios litorâneos. Não é só de Saquarema, tá? Toda essa parte da região dos lagos, do litoral, bomba nessa parte do veraneio, tá? Passa a ser muito forte, tá? Passa a ser a principal atividade econômica.
A especulação imobiliária, gente, cresce. O que é especulação imobiliária? É loteamento, tá? Venda de terrenos a tudo quanto é de tudo quanto é forma. Começam a vende terreno até que não é dele. Não é isso que a gente vê por aí, né? Vendem terreno até que não é deles. Começam a invadir terreno, vender terreno. Começa a se construir de uma forma desordenada, tá? Foi uma multiplicação de loteamentos. Agora não era mais doação da prefeitura, eram os terrenos que eram loteados para serem vendidos, tá? Vendidos assim aos montes. Essa urbanização vai acontecer de forma desordenada, tá? O que é isso? Sem infraestrutura adequada, sem saneamento básico, sem Por exemplo, se eu for vender um terreno, a prefeitura planeja vender um terreno numa certa região. Qual é o certo? Construir um sistema de esgoto, de saneamento básico, pavimentar as ruas, né? Distribuir, para que aquilo seja feito de uma forma organizada e que aquelas casas que vão estar ali vão ter o mínimo de estrutura urbana para conseguir, né, oferecer conforto aos seus moradores, tá? Isso não acontece mais a partir da década de 70, 80, aquela coisa, o pessoal fala aqui no Rio assim, o bagulho fica doido, né? O negócio fica doido. Todo mundo começa a comprar terreno e o negócio se multiplica e constrói um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Então vai acontecer essa urbanização de uma forma mais desordenada, que vai trazer problemas, impactos, tá? Ambientais, sociais em Saquarema até os dias de hoje, tá bom? Agora vamos falar, gente, das grandes personalidades, né, que habitaram Saquarema durante aí a sua história. Primeiro cara, né, é o José Pereira dos Santos, que ficou, né, ele é conhecido como o Barão de Saquarema, né? Quem é o José Pereira dos Santos, o Barão de Saquarema? Primeiro que ele era um fazendeiro, tá? E ele era natural de Rio Bonito, tá? Ele nasceu em Rio Bonito, não nasceu em Saquarema. Uma questão de prova, tá? Ele foi tenente-coronel da Guarda Nacional, tá? Ele viveu no século XIX, tá, gente? Ele morreu em 1874, conforme vocês vão ver. Professora, quando ele nasceu? Não sei, a banca não informa no documento, então ela não vai pedir isso, tá bom? Ele liderou a convocação de voluntários e donativos para a Guerra do Paraguai, né, que aconteceu aí durante o Segundo Império, durante o governo aí de Dom Pedro II. O Brasil entra na Guerra do Paraguai. E aí ele, como militar, né, enfim, ele vai liderar essa arrecadação de dinheiro para ajudar na guerra, tá? Ele era comendador da Ordem da Rosa, imperial da Ordem da Rosa. Esse era um título assim bem seleto, tá? Daquele tempo que ele teve, que ele possuiu, tá? Ele que se tornou um cara muito influente em Saquarema. Uma coisa que não foi colocada aqui, mas você precisa saber, tá? É que ele foi indispensável, tá? Ele foi muito importante no processo de emancipação de Saquarema. Bota aí, emancipação. Depois eu vou até corrigir aqui esse slide, porque futuramente ele vai ser disponibilizado para vocês. Quando a gente encerrar as aulas, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá? Como, quando, assista nossas aulas até o final que você vai ver, tá bom? Eu vou até incluir isso porque foi comido aqui na hora da montagem. Emancipação, ele foi indispensável, tá? De Saquarema, tá? Ele foi muito importante. Ele com o Barão de Itaboraí. Anota aí. Ele com o Barão de Itaboraí foi, assim, uma peça-chave para a emancipação da cidade de Saquarema, tá? Que aconteceu lá em 1800 e... Olha lá nossa última aula que você vai ver, tá? Em Saquarema ele fez muitas benfeitorias, tá? Uma delas foi a construção a doação do prédio da Câmara, tá? Para o município. Ele lá exerceu a função de primeiro juiz substituto e também foi delegado de polícia. Esse cara, tipo assim, foi muita coisa, né? Ele era um cara humanista, isso é importante saber, tá? Ele era um cara pré-abolicionista e deixou morrer, ele morreu em 1874, todos os seus bens para os seus escravos. E isso é uma coisa inédita naquele período, né? Eu dou aula de história local e regional já há um bom tempo. Já peguei vários municípios do Brasil para poder dar aula. E assim,
Nunca vi um caso assim de um senhor, né, de um fazendeiro, um homem poderoso, que deixou seus bens para os escravos, tá? E aí, então, isso é um feito muito importante sobre o Barão de Saquarema, guarda para sua prova, tá bom? Então, ele é um cara assim que estava, de certa maneira, à frente do seu tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar do José Bandeira. O José Bandeira, ele nasceu em 1909 e morreu em 1989, ou seja, com 80 anos de idade, tá? Ele era um pescador, ele era poeta, e o que você tem que saber sobre ele é que ele foi o autor do hino oficial do município de Saquarema, tá? Foi o José Bandeira. Temos aí uma fotografia dele, já velhinho, né, para você poder ver, tá? Temos o Alberto de Oliveira, 1857 a 1937, tá? Ele foi um poeta, ele sim nasceu em Saquarema, tá? Ao contrário do Barão que nasceu em Rio Bonito, ele não, ele nasceu em Saquarema. Ele foi um membro fundador da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, e também compôs também a Academia Fluminense de Letras, tá? Um dos percussores do parnasianismo no Brasil, tá? Que foi um movimento poético aí, uma linha literária, né? Ao lado do Olavo Bilac e do Raimundo Correia, tá? Ele faleceu em janeiro de 1937. Então, o Alberto de Oliveira, você pode visualizar ele aqui, né? Aqui no cantinho eu procurei colocar eles para você poder ver o rostinho, tá? Ele foi esse grande poeta e que nasceu e viveu em Saquarema e que marcou também a história da literatura no Brasil, ok? Pronto para o próximo? Francisco José de Oliveira Viana. Ele costuma ser muito chamado nos livros, enfim, na literatura, só de Oliveira Viana, tá? Ele nasceu em 1883 e morreu em 1951, tá? Ele foi o quê? Ele foi um sociólogo, ele foi professor, ele foi jurista, tá? Nasceu em Saquarema também. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, ele também fez parte da ABL, porque ele escrevia muito, tá? Ele teve uma obra muito extensa. Claro que era uma obra na área dele, na área de direito, na área de sociologia, né? As áreas que ele dominava, tá? Participou ativamente do governo do Getúlio Vargas, ele foi uma figura muito importante no governo do Getúlio Vargas, que governou o Brasil... O primeiro governo do Getúlio Vargas, né, que vai iniciar ali na década de 30 e vai se estender até a década de 40, tá? Período ali do Estado Novo, que inicia em 1937. Então, esse período ali, o Oliveira Viana estava ali muito atuante politicamente, tá? Ele ajudou na escrita das leis trabalhistas, tá? As leis trabalhistas que foram feitas pelo Getúlio Vargas, né? Durante o governo do Getúlio Vargas, o governo chamado de Estado Novo, tá? Então, ele vai ajudar na parte ali da redação, até porque, claro, era um escritor experiente e conhecedor, né, dos trâmites legais ali envolvidos, tá? Após a sua morte, sua casa em Niterói, que é onde ele vivia, tá? Virou um museu. Tá? Hoje em dia existe um museu lá, a casa dele é aberta à visitação. Então, ele nasceu em Saquarema, foi um sociólogo, um professor, um jurista, ajudou na elaboração das leis trabalhistas, foi atuante no governo do Getúlio Vargas, tá? O outro é o Valmir Ayala, né? O Valmir Ayala, que inclusive tem lá a Casa de Cultura Valmir Ayala e tudo, a gente deve trazer aí numa próxima aula, tá? Ele foi um poeta, ele foi um romancista, ele foi um memorialista, ele foi um teatrólogo, e foi crítico de arte, para se não bastasse, né, é pouca coisa, virou crítico de arte também, tá? Também escreveu uma obra muito extensa, muitos livros, de vários gêneros, gente, inclusive gênero infanto-juvenil ele escreveu, tá? Ele escrevia de tudo. Um dos escritores mais premiados da sua geração, tá? Ele não era de Saquarema, mas ele morou um período em Saquarema, até mais ou menos o final da década ali de 1980. Então, ele viveu por um tempo em Saquarema, por isso que se tornou uma figura importante aí, que inclusive tem uma casa de cultura, a gente vai falar sobre ela mais para frente, que leva o nome dele, tá bom? Valmir Ayala. E por último, vamos falar do Serguei, esse sim chegou aqui ao século XX, né? O Serguei ele nasceu em 1933 e morreu em 2019, tá?
O nome dele era Sérgio Augusto Bustamante, tá? Sérgio Augusto Bustamante. Ele foi um cantor, compositor brasileiro, extravagante, símbolo do rock perfumático, aquele rock maluco que os caras dançam com a guitarra, não sei o quê. Você pode ver aqui pela figura dele, né, que era um cara bem doido, bem roqueiro mesmo, né? Ele iniciou a sua carreira em 1966, sua carreira na música. Chegou a morar nos Estados Unidos, tá? Lá ele conviveu com alguns roqueiros lendários da época. Ele foi considerado o cantor oficial do Hells Angels, né, do Brasil. E ele passou a morar em Saquarema em 1982, que foi onde ele morou até o final da sua vida, tá? Ele viveu aí, a gente está falando aí de um período de mais ou menos o quê? 92, 2002, mais de 30 anos em Saquarema ele viveu. Inclusive a casa dele hoje é um local aí também turístico de Saquarema, que a gente vai falar sobre isso em aulas futuras, tá? Mas você já vai sabendo quem foi o Serguei, né? Essa figura emblemática aí que marcou a história de Saquarema, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar na nossa próxima aula justamente sobre isso. Quais são os patrimônios materiais e imateriais que Saquarema possui, né? Quais são as construções importantes, as festas importantes que nós temos aí no município de Saquarema. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Deixa eu só, antes de encerrar, mostrar para vocês aqui, gente, ó. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá? Se você gosta dessa aula, nos ajude dessa forma, já tá nos ajudando bastante, tá? E siga a gente lá no nosso Instagram, @expresso_concurso ou @prof. Joana Fernandes. Tá ali tirando dúvidas que você possa ter, principalmente sobre a carreira do magistério, no caso do meu Instagram é mais dedicado ao magistério, e no Expresso Concurso sobre concursos em geral aí, principalmente estado do Rio de Janeiro, né, que a gente tem tido um foco maior, tá bom? Então siga a gente lá no Instagram, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente estuda que a vida muda. Tchau, tchau.